Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina QM 8711, Modelagem e Simulação. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo de dinâmica de sistemas. Para isso, nós iremos desenvolver um modelo, tá, que representa a dinâmica do caso 17, tá, onde nós temos a parte de controle de nível e de temperatura em um tanque de aquecimento. Então, nós temos aqui o nosso processo. Nós temos um tanque, tá? Tem uma válvula na saída. Esta válvula tem um controlador de nível, então nós vamos controlar o nível. Nós temos também vapor sendo adicionado neste tanque. E nós temos um controlador de temperatura, né, temperatura do tanque, manipulando então a válvula de vapor. Tá? Então nós temos uma vazão, tá, de um determinado líquido que está sendo aquecido na entrada, uma temperatura, uma densidade, está saindo, né, uma vazão com uma densidade e uma temperatura, e, né, por outro lado, nós temos aqui todas as condições envolvidas na parte do vapor. Então, para começarmos aqui, nós iremos primeiro ver o que é essa parte de controle, tá? Quando eu estou fazendo controle no processo, eu estou tentando fazer com que o meu processo fique dentro de um valor pré-determinado, que nós chamamos de referência ou set point. Tá? E o que eu faço no controle? Eu vou eliminar o erro exercido no meu sistema, né, com as mudanças que eu tenho no meu sistema, para que o valor de referência fique próximo, quer dizer, o valor daquele instante fique próximo ao meu valor de referência. E para trabalhar essa parte de controle, nós temos aí algumas ações de controladores, que são as ações proporcionais, ação integral e a ação derivativa. Para o controlador proporcional, que tem uma ação proporcional, o que nós temos aqui? Nós temos que a variável manipulada, então chamando de y aqui, será igual a variável manipulada em estado estacionário mais Kc, que é a constante de ganho proporcional, vezes o erro. Olha, é este que eu estou querendo eliminar. E o erro, então, é dado pela variável controlada, set point, minha referência, menos a variável controlada no instante t. Isso se eu tenho uma ação direta. Se eu tenho uma ação reversa, é a variável no instante t menos o set point. Mas isso nós não vamos entrar em detalhe aqui. Vamos assumir, então, uma ação direta. Não se preocupem com a parte de controladores aqui. Não, a ideia não é da aula de controle, porque vocês terão aula de controle mais para frente aí no próximo ciclo, tá bom? É só para a gente ter uma ideia. Então, o que acontece? O que eu tenho que fazer aqui? Então, no meu modelo, tá? No meu modelo, nós temos a variável controlada e a variável manipulada, certo? Então, é lá que eu terei que substituir esse valor do controlador. Então, é isso que só que a gente vai fazer aqui. Então, onde, nesta equação aqui do proporcional, por exemplo, aqui y maiúsculo, né, a variável manipulada, o y maiúsculo SS é a variável manipulada no estado estacionário, o y em caixa baixa, variável controlada, e y set point é o valor de referência, tá? É a variável controlada. Então, é isso que nós temos que saber sempre. Então, eu tenho que olhar para o meu processo, ver qual é a variável manipulada e qual é a variável controlada. E isso vocês já são capazes de determinar. Por quê? Porque nós já vimos isso em instrumentação industrial. Tá? Toda aquela parte de instrumentação que nós fizemos, a parte do PNID, identificar a variável controlada, a variável manipulada, para fazer a parte da malha de controle. Tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, essa ação proporcional, o que vai acontecer? Essa ação proporcional é essa linha que eu tenho aqui, tá bom? Então, é uma ação de controle. Então, o que eu tenho quando estou trabalhando com proporcional? Eu tenho o que nós chamamos de offset, tá? Nós temos aqui um
offset. O que é offset? É a diferença que eu tenho entre o valor que eu atingi no estado estacionário com o valor que eu deveria ter atingido, que é a minha referência. Então, quer dizer, é um erro, né, do meu sistema. Então, este erro aqui ocorre pelo fato da característica desse tipo de controlador. Tá bom? Então, este é o proporcional. Então, offset, tá? Chama isso aqui o erro. Para eliminar, então, esse offset, o que a gente faz? A gente vai lá e coloca a parte integral. Tá? Nós colocamos aí a parte integral neste controlador. E aí nós temos um controlador proporcional integral. Então, a parte integral agora é essa parte no qual eu tenho a ação integral. Então, eu tenho agora Kc, que é constante de ganho proporcional, é a mesma Kc que eu tenho aqui, dividido por tau i, que é constante de tempo integral, multiplicando a integral do erro. Por isso que é a ação integral. Mesma coisa, onde o erro é dado da mesma forma que do proporcional aqui. Essa ação integral vai fazer o seguinte, vai eliminar esse carinha aqui, tá? Que é o que nós chamamos de offset, só que irá surgir, tá? Irá surgir aí a parte do offset, desculpa, do overshoot, que é o que nós chamamos de sobresinal, tá? Então, sobe aí, então teremos aí o sobresinal. Tá? Então, aqui, ó, vai começar a surgir esses pontos aqui, ó, que passam, né, overshoot, que passa no meu sistema, ele passa da minha referência, depois ele volta e assim por diante. E temos também a ação derivativa, no qual vai entrar o termo derivativo, tá? Termo derivativo, que é o Kc, constante de ganho proporcional, e o tempo derivativo, tá? Derivada do erro, por isso derivativo. Então, essa parte aqui fica proporcional à integral derivativa e a parte derivativa vem para diminuir a oscilação que nós temos aí no meu sistema. Tá? Então, só uma breve, bem por cima mesmo, tá? Essa parte de controle, pessoal, não se preocupem em, nessa matemática toda de controle ou nessas ações muito aprofundadas, que é só para a gente ter uma ideiazinha e ver como é que eu faço lá no meu controlador. E temos o TP8, né? O TP8 tem um controle só para a gente conseguir entender e realizar aí a parte de análise daquele TP, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos para a nossa solução, então, levando em consideração ali o controle de nível. Tem que fazer controle de nível e controle de temperatura. O controle e o nível está relacionado a um balanço de massa. Então, eu vou fazer um balanço de massa, vamos fazer um balanço de massa no meu sistema, fazer uma massa que entra, fazer uma massa que sai e o acúmulo de massa dentro deste tanque, né? Sendo que a vazão de saída, o Fs aqui, estando em função da válvula, da abertura da válvula, VL, tá vendo? Válvula VL. Então, eu tenho CV da válvula L, XL raiz quadrada de H. Então, CVX raiz quadrada de H, equação que a gente sempre, que nós usamos bastante aí para saídas com válvula. Então, substituindo todos os termos no meu modelo, então chegamos aqui que nosso modelinho da variação do nível com o tempo. Esse não tem segredo, tá? Ok. Mas onde que entra o controle? Tá? O que eu estou querendo controlar? O nível, H. O que é a variável manipulada? Vou manipular a abertura daquela válvula. Então, esse XL aqui ele deve ser substituído por uma equação de controle. Nós vamos fazer aqui, substituindo, colocando um controlador proporcional, um controlador proporcional integral e também um controlador proporcional integral derivativo.
Tá ok? Então, colocando o controlador proporcional, então quem que é a variável manipulada? É o XL. Então, o XL tem que ser da forma com que eu mostrei anteriormente. Então, o XL é substituído por XLSS mais KC vezes o erro de T, onde o erro de T, com o tempo, é igual a quem? Estou controlando, ó, manipulada, então, variável manipulada, então eu tenho aqui MV, e variável controlada, e a variável controlada, então, é o meu H. Então, a relação do erro está com a variável controlada. O erro no instante t e o erro que é de o H no instante t e a minha referência ou o meu set point. Tá? Substituindo tudo isso no meu modelo, então eu tenho lá, né, vazão de entrada vezes CV, raiz quadrada de H, e o X passa a ser XL mais KC vezes H set point menos H naquele determinado instante t. Então, agora este modelo é um modelo que tem um controle, tá, no domínio do tempo, que nós chamamos. E se nós quiséssemos, então, uma ação integral, proporcional integral neste sistema, tá? Faltou aqui o integral, tá? Proporcional integral, tá? Proporcional integral. Então, nós iremos colocar a parte, né, o termo da ação integral. O H é a variável controlada, então o erro é referência set point e o H, né, que é o nível naquele instante, e o XL é a minha variável manipulada. Então, caso nós quiséssemos um controlador proporcional integral ao invés de um proporcional, ficaria assim o nosso modelo. Então, o que nós estamos fazendo? Só estamos substituindo o XL no modelo inicial que nós tínhamos lá pelo balanço de massa, tá? E substituindo também o erro do tempo, tá? Então, eu fiquei aqui com a minha equação. Então, dessa forma, eu terei um sistema de controle, tá, controlando o nível deste tanque. Então, tem um modelo que representa esse controle. E se nós quiséssemos, ao invés de um controlador proporcional integral derivativo. Então, nós vamos aqui substituir o XL, levando em conta também, além, né, da ação integral, a ação derivativa. E o nosso modelo agora fica dessa forma. Então, olha só, tudo isso aqui nada mais é do que a variável manipulada XL, tá? Ah, tem que fazer sempre com tudo? Não. Aqui eu fui demonstrando, né, se eu quero para um controlador proporcional, para um controlador proporcional integral e para um controlador proporcional integral derivativo. Ok? Então, é assim que fica o meu modelo, levando em consideração este controle de nível. Agora, para fazermos a parte do controle de temperatura, nós temos que ter um modelo que representa a variação da temperatura do tanque. Então, vamos fazer aí um balanço de energia no tanque, né? Temos aqui a entalpia específica na entrada, entalpia específica na saída, o calor trocado, né? Então, este sistema aqui de aquecimento, então ele se comporta como trocador de calor, então tenho o ar, né, o coeficiente global de troca e a área, temperatura quente, que é a temperatura do vapor, menos a temperatura mais fria, que é a temperatura do tanque. E o meu acúmulo, variação de calor, né, MCP, ΔT. Okay? Temos também que fazer um balanço de energia para a variação do vapor, porque o vapor nós estamos trocando calor aqui, então nós temos também uma dinâmica aí para o vapor. É claro que quando atinge o estado estacionário, é uma temperatura do vapor que eu estou adicionando, mas nós estamos estudando a dinâmica, por isso temos que trabalhar aí também com a parte do vapor. Então, só voltando um pouquinho aqui para o balanço de energia no tanque, FS, então mesma coisa
né, do, do modelo anterior, né? É a mesma saída. Esse vazão de saída aqui, né? Porque tem essa entropia devido ao fluxo. Então, eu tenho a mesma equação. Tá beleza? Agora, o balanço de energia para o vapor. Então, eu tenho enthalpia específica do vapor na entrada, na saída. Tá? Agora, a mesma quantidade de calor, só que aqui ele está sendo adicionado ao tanque e aqui está sendo removido do vapor. E o acúmulo de energia na minha serpentina. O que nós vamos levar em consideração aqui, pessoal? Que a serpentina está sempre cheia de vapor. Não há condensação quando troca calor, porque se trocar a condensação, eu tenho um volume variável dentro da serpentina e vai ficar difícil. Uma coisa aqui também que tem que ser levada em consideração é o seguinte, olha. Essa vazão de entrada, então está entrando aqui, né, uma quantidade FV, vazão de vapor na entrada. Tudo bem? Ela é regulada por essa válvula. Então, essa vazão de entrada é XV, abertura da válvula, V, de vapor, vezes essa vazão que eu tenho aqui na entrada. Agora, preste atenção, essa válvula aí, ela está passando, entrando e saindo. Pense numa torneira que a gente tem em casa. Tá? Então, quando você abre a torneira, que está entrando pela torneira é igual a que está saindo, né? Então, nós temos aqui, olha, F, tá? FVE, vazão que entra, é igual a FV, é igual a vazão que sai, que é um F. Tá? FVE é igual a F, né? Se entra 10 quilogramas hora de vapor, está saindo 10 quilogramas hora de vapor. Ok? Isso aí é só para na hora do modelo, então, que esse termo será igual a este termo. Tá bom? Então, não, mas esse termo aqui, lembrando que tem um x multiplicando. Tá belezinha? Depois, substituir tudo para ter as duas equações, a variação de temperatura do tanque e a variação de temperatura do vapor, como tempo, tá? Para aplicar, então, aquelas equações de controle. Mas, antes, vamos identificar aqui na parte de controle de temperatura, quem que é a variável controlada? É a temperatura. A variável manipulada é o XV. Então, quem tem que ser substituído no meu modelo por uma ação de controle? XV. Ok? Então, esse XV terá que ser pela ação de controle. Lembrando que o XL nós já temos, precisa do XL também por modelo do tanque, né, da energia do tanque, porque eu tenho o FS aqui, então eu tenho o XL, só que o XL já fizemos. Tá? Se quiser substituir lá, tudo bem, mas nós já fizemos ele. Agora nós temos que determinar o XV. Isso vai ficar aí para a determinação. Tem outra coisa que eu tenho que levar em consideração neste modelo. Eu tenho o vapor. Tá? E para o vapor, nas minhas condições, eu tenho aqui a densidade do vapor na entrada e a densidade do vapor na saída. Tudo bem? Eu posso até considerar, vocês podem aí considerar para não ficar muito grande o modelo, vocês podem considerar o CP do vapor como variação do CP como sendo desprezível, tá? Ou seja, variação praticamente próximo de zero. Mas a densidade do vapor não. Tá? Então, a densidade não é constante e a variação para o vapor ela é significativa. Então, vocês utilizam, então, a densidade do vapor ela é função da temperatura do vapor e também da pressão de vapor. Então, vocês podem utilizar aí a equação, né, dos gases ideais, considerando o vapor um gás ideal, PV igual a nRT, para determinar a densidade do vapor. Então, com essa equação, vocês definem a densidade do vapor, lembrando que número de mols de vapor é massa de vapor dividido pela massa molar do vapor. Agora ficou mais fácil.
Mas nós temos ali, ó, PV é função da temperatura do vapor. Como eu posso encontrar uma equação que relaciona PV com a temperatura de vapor? A temperatura de vapor variando com o tempo e a pressão de vapor variando com a temperatura de vapor. Nós podemos usar aí a equação de Antoine, tá? Onde eu tenho a pressão de vapor em função da temperatura do vapor. Olha lá. Então, log de PV é igual a uma constante de Antoine, menos B dividido por C mais TV. Então, a temperatura do vapor aqui, por isso, nós temos o modelo variando então a pressão de vapor. Claro que aqui tem log, se você quer a pressão de vapor, é 10, PV igual a 10 elevado a A menos B dividido por C mais TV. Então, fica aí para vocês desenvolver esse restante aqui do modelo e substituir no balanço de energia e também no balanço de energia do fluido tanque e também do vapor. Tá? E vocês façam como nós fizemos anteriormente, tá? O XV levando em consideração um controle proporcional, um proporcional integral e um proporcional integral derivativo. Então, pessoal, o que nós tiramos daqui, tá? Dessa parte aí do controlador, que não precisa ficar decorando nenhuma dessas equações, é a primeira coisa, tá bom? O que vocês têm que entender no sistema é quem são as variáveis controladas, quem são as variáveis manipuladas do sistema. Tá? Isso vocês têm toda a condição de resolver, de identificar, porque já tiveram na parte de instrumentação. Feito isso, você vai aplicar estas equações na variável manipulada, levando em consideração a variável controlada. Então, de uma forma geral, o que vocês têm que entender? Essa equação aqui de controle. Então, se tiver alguma, por exemplo, uma avaliação e tiver uma parte de modelo com controle, o que é fornecido para vocês? Já é fornecido essa equação geral aqui. Ó. Essa equação geral já é fornecida. Tá? Então, essa equação zona aqui já está fornecida. O que vocês têm que entender? Quando eu estou pedindo um controle proporcional, essa aqui é a parte do proporcional. Um controlador proporcional integral é essas duas partes. Um proporcional integral derivativo é essas outras partes. Pode também ter um controlador derivativo. Tá? Então, vai ser o quê? O derivativo será a parte proporcional derivativo, a parte do proporcional e a parte do derivativo não tendo a parte do integral, tá? Se caso tenha. Então, é só ver, analisar. Olha. E não tem erro, né? A ação derivativa tem uma derivada, a ação integral tem uma integral. E a outra é a parte do proporcional. Tá? Então, essa parte aqui é fornecida. Ó. Equação e o que é em cada equação, de forma genérica, é claro. Aí você aplica, identifica quem é a variável manipulada lá no teu sistema, identifica a variável controlada lá no seu sistema e substitua na equação do controlador para aquele tipo de controle que está pedindo o seu problema. Tá ok? Então, fica aí de uma liçãozinha aí para casa, que é pegar e substituir, né, no nosso modelo que nós temos anteriormente aqui, que eu já fiz o balanço de energia para o tanque e para o vapor, encontrar a equação para densidade e para a variação da pressão de vapor, substituir tudo lá e fazer para o controlador proporcional, o proporcional integral derivativo, qual é a equação da variável manipulada XV, que é a abertura da válvula de vapor. Belezinha? Então, bom estudo para vocês aí e até a próxima.